Vamos dar início então aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo dessa semana, capítulo 13. Não saiba a mão direita o que faz a esquerda. E tópico 17, a piedade. Nós estamos aqui no coração do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos procura lembrar os ensinamentos de Jesus a respeito da forma que nós devemos praticar a caridade e o bem. E não olhar para o que faz a outra mão significa que a gente deve fazer o máximo possível da caridade com discrição, que é completamente oposto ao que os dias atuais nos pedem, né? Então, tudo é muito divulgado, tudo é muito exposto, tudo é muito comentado, falado, principalmente nas redes sociais, e Jesus nos pede a discrição. Jesus nos pede que a gente faça as coisas com um verdadeiro amor, mas ao mesmo tempo sem buscar o reconhecimento, o elogio, né? a falsa ilusão de que a gente pode receber aqui algum tipo de recompensa. E aí, uma dessas maneiras é a piedade. E a gente, muitas vezes, interpreta piedade no sentido de ter pena. Bora, ter pena não é ajudar ninguém. Porque pena pressupõe que a gente está num estado melhor do que o outro que necessita do auxílio. A pena, ela coloca a gente num olhar de orgulho, de vaidade, e não no olhar de empatia, que exige que a gente desça o degrau, que a gente se aproxime daqueles que estão junto de nós. E que eles possam precisar, mas ao mesmo tempo receber como um acolhimento, como um gesto de generosidade, de bondade, e não como um gesto de favor ou de pena, como eu mencionei. Portanto, a piedade, ela é uma virtude que se assemelha aos anjos, porque para nós é difícil, né? A gente poder fazer a caridade no sentido da piedade é algo que está muito longe ainda da nossa capacidade, mas que a gente tem condição de ir aprendendo e de exercer. Então, a piedade, ela vem de um gesto místico, digamos assim. Ela exige de nós um desprendimento. Como que eu vou explicar isso? Nós temos um caso no Espiritismo que é muito famoso, que é o desencarne de Bezerra de Menezes. Ele é levado para os preparativos ali da sua estada na colônia espiritual, e ele recebe um espírito muito iluminado, muito valoroso, chamado Celina, e que ela é uma enviada de Maria. E ele fica muito deslumbrado com aquilo, né, muito emocionado com aquele espírito que emanava uma luz, uma energia, uma amorosidade. Parecia ser a própria Nossa Senhora, de tão grandiosa que era esse espírito enviado ali por Maria. E ela diz para ele o seguinte, que ele tinha então cumprido toda a sua missão na Terra, tinha reparado todos os seus males e havia, por conta disso, alcançado o benefício de poder viver em orbes mais elevados. Então, não apenas ele tinha o direito de ir para outras colônias mais elevadas, espirituais, para outras dimensões aqui na Terra, mas ele podia escolher um outro planeta que ele pudesse habitar, outros mundos, né? E aí ele pergunta a Celina se isso era um convite ou se isso era uma missão, uma ordem, né, que ele estava recebendo. E a Celina diz, olha, a princípio é um convite, né? Então ele pede para que seja perguntado a Maria se ele poderia ficar na Terra, porque o desejo dele era permanecer aqui e ajudar todos aqueles que necessitam até que encerrasse a programação da transição planetária. Ou seja, enquanto
nós estivermos aqui permanecendo em provas e expiações, que ele ficaria no planeta. E depois, então, ele teria uma missão nova a cumprir. Então, esse é um papel diferente, um papel que a gente vê de um espírito que tem piedade. Vou dar um exemplo para vocês. Quem de nós aqui, se tivesse esse convite, não tinha ido embora na primeira oportunidade? Se alguém dissesse assim, olha, você quer continuar vivendo aqui na Terra com sofrimento, com violência, né, cheio de problemas, de adversidades e tal, ou você quer ir para outro lugar? Tenho certeza que todos nós imediatamente, graças a Deus, estou indo embora, fiquem bem vocês aí, vou rezar por vocês, estou fora. Né? Então, um espírito abnegado, que nem Bezerra de Menezes, ele prefere ficar aqui. Não é o único, mas é o caso mais famoso que a gente conhece. Né? Então, nós temos como eles vários espíritos que não precisariam encarnar de novo na Terra, que não precisariam estar na atmosfera da Terra, na psicosfera da Terra, mas que estão aqui para nos auxiliar. Porque são espíritos que já superaram há muito tempo a necessidade de encarnação, que vivem em sexta, sétima, às vezes até oitava, nona dimensões, mas que escolhem viver aqui, que escolhem vivenciar esse amor. Por quê? Principalmente porque os tempos são chegados. A gente está realmente no momento de muita preocupação no astral pelas escolhas que a gente vem fazendo na Terra. E a gente precisa lembrar que existe, de fato, o livre-arbítrio naquilo que impacta o coletivo e o individual. Então, quando a gente tem a oportunidade de resolver os nossos conflitos, os nossos problemas, pela conversa, pela conciliação de interesses, né, pela boa vontade, mas a gente abre mão disso para usar a força, a violência, a opressão, né, a enganação e a guerra, então as consequências se agravam no planeta. E é muito do que a gente tem assistido hoje. A gente, desde a Segunda Guerra Mundial, conseguiu resolver muitas coisas pela diplomacia e pela boa vontade. Com a missão de vários missionários que conseguiram evitar grandes guerras. Guerras localizadas não tem jeito, porque essas ainda estão imbuídas do contexto de causa e efeito. Mas as guerras generalizadas são aquelas que envolvem muitos países e vários continentes, ou até uma guerra mundial. Essa está no nosso contexto de livre-arbítrio. Mas há um limite para isso, também estabelecido pela espiritualidade, para que não haja um uso de bombas nucleares ou similares. Por quê? Porque uma destruição do planeta resultaria num impacto não apenas para os seres humanos, mas também para os outros reinos que aqui habitam. Principalmente os reinos animais e vegetais que partilham o planeta conosco. E que seriam afetados e teriam que sofrer as consequências que eles não deram causa para isso. Então, há uma intervenção divina para que os efeitos das nossas escolhas sejam minimizados. Que não haja uma destruição do planeta. Além disso, uma guerra nuclear poderia desestabilizar a Terra e afetar a sua rotação e, com isso, afetar a órbita de outros planetas próximos de nós, principalmente, que é o caso de Marte e Vênus, né? E também da Lua. Então, com isso, o que aconteceria? O nosso gesto, as nossas escolhas negativas poderiam criar efeitos também nocivos, negativos, nos nossos planetas vizinhos, que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui, que não participa das nossas escolhas. Então, a guerra nuclear
nos dizem os Espíritos, ela não irá acontecer. Porque o efeito negativo dela seria catastrófico. E a destruição planetária não está autorizada. A Terra, como planeta, como um ser vivo, já alcançou também a condição, o direito dela própria evoluir, né? A gente chama a Terra de Gaia. Então, Gaia alcançou a condição de evoluir por si mesma. Então, ela vai deixar de ser um planeta de expiações e provas e vai passar a ser um planeta de regeneração. Ora, a regeneração é um planeta que não tem violência, não tem destruição. Tem sofrimento humano por conta da reparação dos males, né? E ainda do curso de aprendizado por alguns, talvez, milênios. Mas não tem destruição de massa, não tem guerra, né? Não tem aquilo que é mais contrário aos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Então, o desamor tende a desaparecer da Terra na regeneração. E isso representa uma evolução e conquista também do planeta Terra. O planeta Terra tem 4 bilhões e meio, mais ou menos, de vida, né, no nosso calendário, e passa por esse processo evolutivo. Então, para que a gente possa alcançar a piedade, nós temos que entrar nessa frequência vibratória da regeneração. Nós temos que evoluir no nosso próprio despertar, digamos assim, de consciência. Não adianta a gente simplesmente sair fazendo as coisas do mesmo jeito, fazendo as mesmas escolhas. Tá, então a gente sabe que com relação aos governantes, as escolhas feitas que prejudiquem os outros países e prejudiquem o próprio planeta Terra, que elas terão um efeito calculado e minimizado para que não cause, não gere a destruição do planeta. Mas a gente pode ainda se matar, a gente pode ainda ter, sim, uma guerra de destruição, como tem hoje no norte da Europa, como tem hoje no Oriente Médio, como tem na África e assim por diante. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E os nervos estão à flor da pele. A gente está por um tris, porque as pessoas que são muito poderosas, elas têm também muitos armamentos. E, infelizmente, o instante que a gente vive hoje é possivelmente a última chance desses governantes. Porque, como Deus é misericordioso, Ele precisa dar a oportunidade para aquele que está impregnado da maldade de poder se transformar, de poder se arrepender e mudar. Então, a gente vê hoje o tabuleiro de governos do mundo na sua última oportunidade, na sua última escalada de poder na Terra, e se eles não se modificarem, se eles não renunciarem a esse instinto destrutivo, eles perderão essa chance e acontecerão eventos que nós não sabemos exatamente quais, mas que os destituirão desse poder. Então, a gente vai ter, se a gente pensar em termos de mandatos políticos, né? Muitos desses governantes foram eleitos entre 2024 e 2025. Então, nós temos aí até 2029, 2030 no máximo, esses eventos que vão acontecer. E no meio disso, né, esse ano, 2026, 2027, tem muitas decisões que vão ser tomadas, que são importantes para nós. Então, cabe a nós, no nosso papel, o nosso papel de testemunhas do Evangelho de Jesus, de promover a paz, de fazer com que todas as decisões que estejam ao nosso alcance sejam tomadas com amorosidade.
abrindo mão, se for o caso, de interesses materiais para isso. Mas para que a gente não entre em uma batalha de guerra. Então, nós não sabemos quem são esses governantes, mas eles já governaram a terra em outros momentos. E estão retornando agora para cumprir esse instante onde eles devem ter a chance de escolher pela paz. Alguns, infelizmente, já demonstraram que não são a favor da paz e estão prestes a sofrer algumas consequências. Eu não estou falando aqui de profecias, e eu queria deixar isso bem claro, tá? O que nós estamos falando aqui são mensagens que mostram as relações de causa e efeito. Tem várias mensagens, como a que foi recebida domingo passado, durante o nosso grupo de estudo do Evangelho, e outras que vêm sendo reiteradas nisso, e vários outros médios de confiança, né, médios sérios que trabalham no Espiritismo e outras religiões, que têm falado sobre esse momento e esses efeitos. Então, a espiritualidade está atenta a isso, né? E no nosso alcance, nós precisamos ter a piedade no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, né, de escolhas. Por quê? Que essa condição da psicosfera com toda essa força negativa, puxando para a violência, faz com que nós estejamos mais sujeitos também aos ataques que estão acontecendo, que podem respingar em nós. A gente pode sofrer o efeito disso, né? Não é o ideal, mas a gente pode sofrer o efeito. E esse efeito ele pode vir tanto no campo emocional. Então, eu tenho visto muitas pessoas com desequilíbrio emocional, entrando em profunda tristeza, depressão, crise de ansiedade, né? Ou seja, que estão abertos, recebendo essa vibração, sem saber como lidar com ela. E o Espiritismo nos ensina que a forma ideal para a gente lidar com isso é pela mediunidade. Se a gente tem uma antena de comunicação com o mundo espiritual, a gente tem que dar vazão nessa antena na frequência certa, que é a comunicação com os bons espíritos. E isso acontece numa casa espírita, né? Num outro templo religioso qualquer, em alguma religião, onde haja de fato o compromisso com o bem e com a fraternidade. Mas é necessário esse trabalho. Então isso pode se dar por meio do jorei, isso pode se dar por meio de outras técnicas, de outras formas, mas não pode ser ligado a um trabalho negativo. O que é um trabalho negativo? Uma casa onde se propõe a fazer o mal. Na verdade, ele diz assim, não, nós vamos fazer o bem para você. Mas para fazer o bem para você, a gente tem que fazer o mal para alguém. Pronto, isso já não é o bem. Porque o bem tem que ser feito só com o próprio bem. Se você usa a maldade para alguém, você desvirtuou a energia do bem. E a gente está num momento em que tem muita gente fazendo isso. Na internet, então, nem se fala. Tem muita gente com falsas promessas, muita gente ensinando a fazer coisas erradas. Você tem rituais, você tem conexões, ensinando a fazer projeção astral para acessar coisas que não deveriam. Você tem pessoas que trabalham com magia escura, fazendo trabalhos à distância, vendendo serviço à distância. Então isso está proliferando, por quê? Porque o desespero é grande, as pessoas têm pressa de resolver os seus problemas, querem seguir atalhos e aí vão recorrer a esses médios mal intencionados, a esses espíritos malfazejos e vão sofrer as consequências. Vão sofrer as consequências, porque o preço disso é a própria encarnação. Quando a gente faz um pacto com o espírito mal intencionado, o preço é a nossa encarnação. Eles vão querer que a gente retorne rapidamente
para a pátria espiritual, porque lá nós vamos viver como escravos deles. Então a chance de acontecer um acidente, uma doença, alguma coisa muito grave, a gente ter grandes perdas, é enorme por conta disso. Então cuidado para quem tiver desatenção. Cuidado quando vocês forem buscar uma casa onde há dinheiro envolvido. Não se pode cobrar nada por trabalho espiritual. Dai de graça o que de graça recebesse. Tem muita gente na internet justificando a remuneração pelo trabalho espiritual. Se for espiritual, não pode ser de graça. Então tem que haver uma separação. Você vai dizer, ó, isso aqui que eu faço porque eu estudei, porque eu aprendi uma técnica, e isso aqui tem um efeito específico que eu desenvolvi. Então você pode fazer reiki, você pode fazer fisioterapia, você pode ser um psicólogo, um psicanalista, você pode fazer arteterapia, você pode ser médico, o que você quiser, porque isso tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com a sua formação técnica. Agora, quando você usa a mediunidade, então a pessoa tem vidência, presciência, tem adivinhação que chama. Ela serve de médio de incorporação, ela sabe desfazer trabalho, sabe trabalhar com saúde, e ela cobra para fazer isso, vocês podem ter certeza que não tem nenhum espírito elevado trabalhando com ela. Porque o trabalho espiritual, ele tem que ser feito de graça. Não faz o menor sentido que a pessoa cobre por isso. Ela vai dizer, mas ela não tem outro trabalho, ela precisa sobreviver. Arrume outro trabalho. Não vá ganhar dinheiro com isso. Então, como que a gente pode chamar isso de piedade, por exemplo, ou de caridade, se você cobra? E se você cobra e tem alguém trabalhando, fazendo um trabalho, eu não estou duvidando que tenha. Tem sim, tem vários espíritos ali. Mas são espíritos o quê? Mistificadores, mal intencionados. Às vezes são obsessores das pessoas que chegam pedindo o cuidado. Ah, eu quero ser promovido. Ah, mas não tem uma vaga. Ah, então você destitui o meu chefe. Faz alguma coisa lá, deixa ele ficar doente, causa um acidente, cria lá um problema porque ele vai ser demitido, que eu não suporto ele e eu vou assumir o lugar. Então, isso não é caridade. Isso é crueldade. Isso vai ter preço. Ah, a pessoa terminou comigo, mas eu amo demais, eu não consigo viver sem, é injusto. Você tem que fazer alguma coisa, está namorando de novo, então cria algum problema naquele relacionamento, cria uma doença, uma circunstância ruim, para que essa pessoa retorne para mim. Isso é crueldade. Isso vai ter preço. Só que essas coisas, às vezes, acontecem. Se a pessoa do outro lado não está preparada, se ela não está na frequência certa, se ela não está no trabalho do bem, como é que ela vai se defender? Esses ataques são invisíveis, a gente não vê. Eles estão acontecendo, a gente não vê. E mesmo quando a gente está preparado, às vezes isso acontece, só que se a gente está amparado e a gente tem uma equipe de trabalhadores junto com a gente tem mérito, é minimizado esse impacto. A gente pode até sofrer alguma consequência, às vezes física, mas de algo leve, de algo que é tolerável. Já passaram aqui na casa muitas pessoas pedindo auxílio para a gente, principalmente de doença. Aí a gente chega aqui, a pessoa faz o tratamento, é feita orientação, recomendado uma mudança de comportamento, que a gente chama de reforma íntima. A pessoa frequenta um tempo a casa, aí depois diz assim, mas não está acontecendo a mudança, a pessoa tem pressa. Ou então ela quer que aconteça o que ela quer. Eu falo que a gente fica barganhando com Deus, né? Porque a gente faz assim, venha a nós o vosso reino, né? Seja feita a sua vontade, fala bem baixinho, seja feita a sua vontade. Não, seja feita a minha vontade, né? Assim na terra como no céu. Então, a gente pensa que a oração do Pai Nosso é assim, né? Que venha a nós o reino de Deus, quer dizer, tudo que for abundância, tudo que for riqueza, tudo que for de coisa boa, e na nossa vontade, de acordo com o que a gente quer, né? E aí, qual é o ponto da promessa? A promessa é assim, não, eu paro de comer chocolate.
Eu vou fazer dieta. Tudo aquilo que na verdade a gente devia fazer porque é para o nosso bem da saúde, a gente fica prometendo. E tem umas promessas esquisitas aí. Eu vou a pé até Aparecida do Norte. Né? Vou fazer um passeio para visitar o Papa. Olha que promessa, né? Difícil isso aí, né? Vai lá passar em Roma e tal, e acha que está fazendo promessa. Aí coloca às vezes até caridade no meio. Vou ajudar uma família necessitada. Vou doar não sei o quê. Barganhas. Olha só. Não existe uma banca de negociação do lado de cima da espiritualidade. Do lado de cima não existe. Banca de negociação não. Dívida tem que ser paga aqui. Nós temos que... Aquilo que a gente fez de mal, a gente vai ter que reparar. Se a gente vai sofrer para isso, depende dos nossos méritos, do nosso esforço. O sofrimento é opcional. Mas a dívida não. A dívida tem que ser paga. A reparação terá que ser feita. E a gente pode até ir adiando isso. Mas em algum momento isso vai ter que ser pago. Então não adianta abandonar os nossos afazeres, não adianta ter pressa. Aí a pessoa sai daqui e ela acha um outro lugar cheio de promessas. Não, imagina, fizeram um trabalho para você, nós vamos aqui expulsar esse obsessor, vamos desfazer esse trabalho e você vai ficar ótimo. Aí passa 1 mês, 2, 3, 6 meses, está a pessoa desesperada pedindo ajuda. Não tem atalho na espiritualidade. Isso que é feito lá não é piedade. E nem o que a gente está fazendo dessa maneira pode ser chamado de piedade. A verdadeira piedade, ela começa com a energia espiritual. Porque o primeiro gesto daquele que tem piedade é a compaixão. É o sentimento de amor por aquele que necessita. Então, para quem tem piedade, todas as prioridades mudam nesse instante em que é necessário fazer alguma coisa. Não importa se você estava programando fazer alguma coisa. Se isso vier à sua frente e for necessário o atendimento, o auxílio, a gente tem que abrir mão do que a gente está fazendo. E a gente não tem nem que informar, né? A gente vai e faz. A gente vai e faz. Se é uma oração, ou se é um atendimento mesmo presencial, se é um passe, né? O que for. Nós temos que fazer isso com compaixão. Nós temos que fazer isso primeiro pelo campo energético do pensamento, da boa vontade, do bem verdadeiro, da sinceridade. Se não houver sinceridade nesse gesto, esquece que nem a piedade, nem a caridade. Pode ser filantropia. Isso pode ser. A gente pode estar fazendo um trabalho social bom. Ok. Tem lá seu mérito. Mas não é o mérito espiritual. É o mérito social. Então veja, a piedade, ela parte tanto de nós, quanto daqueles com quem a gente convive. Só que eu já estou avisando. No nível que a gente está hoje, é muito difícil esperar que alguém tenha piedade. Ainda mais sem estudar, sem saber do que a gente está falando, espontaneamente. É muito difícil. Você tem espíritos missionários, sim, vivendo dessa maneira. Mas é raro. E não dá para esperar isso de quem vive de dinheiro, de poder, né, em busca de suprir as suas necessidades básicas. Então nós temos que ter desprendimento para poder alcançar esse degrau da piedade. Ou seja, é preciso ter tranquilidade interior. Ninguém é capaz de praticar a piedade se não estiver bem consigo mesmo. Se não souber se amar. Como é que você pode fazer o bem para alguém se você nem sabe o que é esse bem para você? Como é que você pode pretender amar alguém se você não se ama? A piedade, ela tem vários degraus anteriores que a gente tem que percorrer. E a gente tem que saber ir fazendo essas escolhas no dia a dia. Olha como a escola da Terra, ela é boa. E ela dá várias chances para a gente aprender. A primeira chance que a gente tem é na família.
seja como filhos, recebendo o cuidado, a atenção dos pais, ou não recebendo, porque quando a gente não recebe, porque é órfão, porque foi abandonado, porque tem pais que são muito duros, severos, cruéis, etc., isso também é para que a gente desperte por esse lado de mostrar, olha, tá vendo como não é bom quando você age assim? Porque a gente deve ter sido esses pais, né, que não tinham amor espontâneo para oferecer para os seus filhos. Então a gente precisa nascer de novo numa condição de crianças maltratadas, abandonadas, e aí perceber que a gente tem que mudar. Então, percebendo que os pais não são corretos, talvez a gente desperte para que a gente possa ter filhos corretos, de uma forma correta. E eu escuto muito isso, até no meu atendimento na clínica, e com o desabafo de várias pessoas, histórias que eu conheço, pessoas que dizem assim, eu nunca vou ser como meu pai, como minha mãe. Ótimo, que bom, porque significa que você não vai ser como você era na encarnação anterior. Então, isso já é um gesto excelente de aprendizado. Se você puder entender o comportamento dos seus pais, perdoar esse comportamento e não repetir. Porque se estiver repetindo, não adiantou nada. Vai ter que encarnar de novo do mesmo jeito. Passar tudo de novo para ver se uma hora desperta. Porque assim é a pedagogia. Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. E olha que as tentativas de amor são quase infinitas. Quando a gente entra no sofrimento, é porque a gente já está lá na reta final já. Não tem mais jeito. E já foram feitas várias e várias tentativas. Então a família é o primeiro berço da oportunidade do amor, da caridade, do perdão, da piedade. A piedade pelos pais. Ah, mas meu pai foi cruel comigo a vida inteira. Ele não merece nada de mim. Tá bom, ele não merece. Ninguém está discutindo isso. Ele não merece mesmo. Mas se você for capaz de ser superior a isso e ter por ele piedade, olha o gesto que você está praticando. Para você, não para ele. Ah, mas meu pai que fique lá abandonado num asilo, ou está lá numa clínica, internado, ou está em casa sozinho, quase passando fome, não toma banho, não quero saber. Ele foi muito cruel comigo, ele fez um monte de coisa, não quero saber. Tá bom, você escolheu o quê? Voltar na próxima encarnação, do mesmo jeito, com ele, passar pela mesma situação para ver se dessa vez você faz diferente. A lei de causa e efeito, ela vai provocar a gente até o limite para a gente aprender o que é o amor, o que é o bem. Quando a gente vê na sociedade pessoas que são muito ricas ou muito pobres, qual era a posição social que vocês acham que ela tinha na vida anterior? Exatamente o oposto. Né? Por quê? Ela foi muito pobre, passou muita necessidade, agora ela veio com o direito de viver bem, para que ela possa, aprendendo naquele sofrimento, na escassez, compartilhar com as outras pessoas. Aí ela volta muito rica. E ela começa a gostar da riqueza. Porque gostar da riqueza não é difícil, né? Comer bem, viver bem, ter tudo à sua disposição, a hora que você quiser, poder passear, viajar, né? Curtir a vida. Você vai pegar parte desse dinheiro para dar para alguém? Ela fala, ah não, depois que eu estiver cansado, viver bem e tal, aí um dia eu vou pensar em fazer caridade. Então, pega ali, né, alguma coisinha, dá. Ela fala assim, fiz uma viagem aqui para a Europa, trouxe um monte de roupa nova, aí abre o armário, não cabe mais nada, aí chama a empregada e fala, olha, fulana, vou te dar uns presentes aqui, né? Aí a gente acha que está fazendo caridade. E a gente chegou num ponto em que nem isso é feito mais, porque agora tem brechó, as pessoas estão vendendo as roupas, nem para dar de caridade roupa usada. Os armários estão lotados, mas aí você vende aquilo. Então, nem mais isso está acontecendo. Então, a gente vê as despensas cheias de comida e a gente é incapaz de compartilhar, às vezes, dentro da própria casa. Quantas pessoas vocês conhecem que separam a comida dos empregados e dos patrões, e da família? Quantos vocês conhecem? Diz assim, olha, essa comida aqui eu fiz para você. Até uma comidinha boa.
Mas aí separa, diz, ó, esse chocolate Lindt aqui não, tá? Eu comprei um garoto para você. Ah, esse filé mignon aqui não, esse aqui você faz pra gente, mas olha, fica tranquilo, tem ali, né, uma carne de terceira aqui, qualquer, que você quiser. Né? Então, é assim, gente, na casa das pessoas. E dá-lhe Coca-Cola, porque é mais barato, né? Então, você pode tomar ali à vontade. Isso quando dá. Isso quando dá. Porque eu já ouvi várias histórias de pessoas que trabalhando na casa dos outros, que para tomar água tinha que pedir licença. E não queriam que tomasse no mesmo copo. Tinha um copinho daquele de requeijão guardado e falou, esse aqui é o copo para você usar, quando você precisar aí, você fica à vontade. Qual é o degrau de distância da piedade que está uma pessoa que pensa desse jeito? Agora, no outro extremo, você tem as pessoas miseráveis do mundo. Como foi a vida anterior das pessoas que são hoje miseráveis? Eram esses ricos que eu citei antes. E a vida vai alternando. A vida vai alternando. O livro O Brasil, Coração do Mundo para o Evangelho conta uma parte em que os nobres da França, na época da Revolução Francesa e depois no período de Kardec, eles despertando, começando a despertar para o Evangelho e para o papel que eles tinham que cumprir, o trabalho que eles tinham que desenvolver para ascender espiritualmente, pediram voluntariamente para reencarnar na África, serem escravizados, deportados para Brasil, principalmente, Estados Unidos, outros países da América Latina. Então eles eram nobres, brancos. Encarnaram como pretos na África. Sofreram ali guerras civis, exploração, foram escravizados. Muitos morreram nos navios. Os que chegaram em terra foram separados nas famílias, levados para as fazendas, para o trabalho duro, morando em senzalas, sem direito à comida. Vocês já ouviram aquela história, né? Que não pode tomar leite com manga. E todo mundo sabe que era para escolher um, né? O leite era vendido, então falou assim, você come a manga, mas não pode tomar leite, vai fazer mal, vai passar mal. Porque o leite tinha que ser feito queijo, né? Tinha que ser vendido, tinha que ser outras coisas. Então, esses nobres, imagina você ter sido nobre, morando lá no Palácio de Versalhes, e aí você encarna como escravo, fazenda de café, fazenda de cana. Alguém já viu como é que era cortar cana antigamente? Hoje não, porque hoje tem máquina. A folha da cana, ela é cheia de espinho. Cheio assim, como se fossem espinhozinhos assim. Aí você tem que cortar com a foice. Só que para você chegar com a foice, você tem que encostar nas folhas. Tá? E aí você sai de lá todo cortado. Era esse o trabalho da maioria dos escravos que chegavam no Brasil. Tranquilo, né? Bom, sair lá do palacete e trabalhar no canavial. Então, é isso que a gente quer? Como é que eu posso falar em piedade se eu não consigo falar em caridade básica, de dividir o que eu tenho? Se eu só vivo para ganhar dinheiro, se eu só vivo para ter sucesso, só vivo para ter fama, se eu só quero ter reconhecimento na vida, nós estamos perdendo tempo nessa encarnação, gente. Perdendo tempo. Porque não vai dar para cumprir aquilo que a gente se programou, aquilo que a gente prometeu que a gente ia fazer. E no caso de nós espíritas, você imagina a fila. Hoje tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Quantos espíritas tem no mundo? Ou quantas pessoas que acreditam em reencarnação, ou que estão num patamar de trabalho e estudo sério, tem no mundo? Posso garantir para vocês que é menos de 10 milhões. Para 8 bilhões. 0,1%. Então, você estar numa casa espírita que te ensina sobre o Evangelho de Jesus, te esclarece que a vida não acaba aqui, que a vida continua. E que o processo de evolução espiritual é regulado pela lei de causa e efeito.
e que você vai ter a oportunidade de praticar de novo e consertar o que você errou pela reencarnação. Quantas vezes isso for necessário. Isso é bom ou ruim? Isso ajuda ou atrapalha para alguém que está vivendo a encarnação na Terra? Olha quantas pessoas estão vivendo no véu da ignorância. E muitas vezes porque elas querem, porque essa informação hoje está disponível para 8 bilhões de pessoas. Você tem palestras, você tem livros, você tem inúmeros médiuns, missionários que estão encarnados no mundo inteiro pregando essas verdades. Não estou falando de espiritismo só. Estou falando sobre verdades espirituais. Mas as pessoas que são religiosas, a grande maioria delas, estão cegas praticando um fanatismo religioso. Ou simplesmente um procedimento, um sacramento, sem entender o que aquilo significa. Acreditando que vão ser salvas pelas suas orações e pelas suas confissões. Que não precisam praticar o bem. Elas podem errar quantas vezes elas quiserem, desde que elas se arrependam. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que pratica o mal pegar a Bíblia ou o Alcorão e dizer assim, olha, está aqui, Deus mandou fazer isso. Eu estou defendendo o Evangelho, eu estou defendendo a Bíblia, eu estou defendendo aqui os ensinamentos do profeta. Quantas pessoas ainda tem fazendo isso no mundo? Quantos políticos vocês veem falando de Deus na sua campanha? Que tira foto com o pastor, tira foto com o padre, tira foto com um monte de gente. Mas que não vive o Evangelho, mas usa a Bíblia, usa Deus, a religião, nas suas pregações. E eu não estou falando de ideologia, porque para mim isso não quer dizer nada. Lá de lá, lá de cá, aqui no Brasil, no exterior. Quantas pessoas estão fazendo isso? E eu vou falar uma coisa muito dura e difícil para mim, porque eu gosto muito da nação judaica e respeito muito e gratidão ao acolhimento de Jesus nessa pátria maravilhosa, escolhida por Deus para esse testemunho. Mas você acha que pode utilizar o argumento de que aquela terra é prometida para fazer um genocídio? Que cada um julgue por sua consciência. O nosso papel começa em casa, mas ele não termina em casa. Não adianta a gente querer fazer a mudança do mundo e ir para o trabalho e ignorar o que o nosso emprego produz de mal na sociedade. Não adianta. Ah, mas eu preciso desse emprego. Arrume outro. Arrume outra forma de viver. Se a gente não entender que o nosso trabalho é fruto de uma consciência, porque não existe uma poupança de moedinhas de caridade. Eu vou lá, faço um trabalho com uma empresa ruim, que causa doença, que explora as pessoas, que provoca o mal geral da sociedade, mas aí eu faço uma caridade, um trabalho voluntário, jogo umas moedinhas ali dentro para compensar. Não adianta, gente. Não adianta. A gente tem que ser coerente. Estou dizendo que é fácil? Não, não é. Tem que ter uma renúncia muito grande para fazer isso. Mas a gente tem que ser coerente. A gente tem que escolher o trabalho que a gente faz. O nosso trabalho tem que fazer o bem para a humanidade. A gente tem que fazer as escolhas corretas. Não importa a área, o setor que você trabalha. Você tem que fazer o bem. E se você não puder mudar a empresa, mude pelo menos a forma como você trabalha dentro daquela empresa. Tendo certeza que você está buscando fazer o bem ali dentro. Então, nós temos que ser aquilo que vai fazer a mudança do mundo. Né? Como dizia a Gandhi. Nós temos que ser capazes de ser esses agentes da mudança. E nós temos que viver da forma coerente como nos ensina o Evangelho de Jesus. Ou seja, nós temos que viver de uma forma harmônica, sem exageros, né? Uma forma simples, confortável, mas simples, né? sem nenhum abuso, com os instrumentos adequados para praticar o bem, estudar,
praticar caridade. Então, olha o privilégio. Imagina quantos espíritos pedem para vir numa família espírita ou equivalente. Quantos espíritos desejam ter essa consciência? Quantos espíritos pediram para nascer no Brasil? Um país que não está em guerra, que não tem essa coisa de guerra, né? E que ao mesmo tempo tem coragem. A gente não é a favor da guerra, não é porque a gente tem medo. É porque a gente está convencido que esse não é o caminho. Embora a gente faça guerras próximas de nós, pelo tráfico de drogas, pelo contrabando de armamentos, pelo mau uso de produtos e riquezas. Porque há uma guerra escondida dentro da nação brasileira, por aqueles que procuram um controle social. E não vamos jogar a culpa em quem mora em favela, porque os donos do tráfico moram muito bem nas suas mansões ou nas suas coberturas, nas avenidas mais caras das cidades mais importantes do Brasil. Então, qual é o gesto da mudança? É o testemunho. Porque nós somos chamas. Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Vós sois luz. Vós sois deuses. Nós temos que ser luz. Ah, a nossa chama é pequena. É. Mas uma chama pequena ilumina a sua casa. Procura um quarto bem escuro e acende uma vela, um fósforo, um isqueiro. Você consegue ter a noção daquele espaço todo. Agora você soma mais uma. Daqui a pouco, essa escuridão toda está iluminada. O nosso papel é ser luz. O nosso papel é ser o sal que tempera a terra. Nessa coisa acre, sem gosto, que é a vida que a gente vê na atualidade. Nós temos que enxergar o poder da mudança de Deus em nós mesmos. Deus não está lá fora. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra que fala sobre os corpos espirituais. A gente já falou aqui algumas vezes. 7 corpos que a gente costuma dizer, né? E aí a pessoa estava fazendo os desenhinhos, assim, como muita gente faz na internet, que parece assim, que é como se fosse aquela bonequinha russa, babusca, né? Que a gente vai, como se fosse assim, tem o corpo físico, aí do lado tem o corpo, o duplo etérico, aí você tem o corpo astral, aí você tem o corpo mental inferior, mental superior, búdico, átimo, tá? Então vai crescendo assim, né? Gente, não é assim que funciona. Os corpos, eles vão se manifestando dentro de nós. É dentro. A vibração, ela vai se concentrando dentro de nós. Nós reproduzimos esses corpos em cada partícula subatômica que a gente tem. Deus não está lá fora. Deus está no interior do átomo. Ele está impregnado em cada uma dessas forças que movem o universo. Então ele está no microcosmo, porque o microcosmo é, a somatória do micro é o macro. Não adianta buscar Deus lá fora. Deus está dentro. E nós, o nosso espírito está dentro. Mas não é um dentro assim, abre o meu coração que eu quero enxergar. É o dentro a partir da nossa consciência, do nosso íntimo, do nosso eu interior. Então, praticar a piedade é se conectar com o eu interior. E perceber que o outro, muito provavelmente, não será capaz nem de entender o que a gente está fazendo, deve achar a gente ou idiota ou louco, e vai ser incapaz de reproduzir isso que a gente acredita. Porque nós somos uma minoria. Nós somos melhores do que os outros? Não. Mas nós estamos um pouquinho mais espertos. Essa consciência traz para a gente também uma responsabilidade. Pense assim, você é um adulto conversando com uma criança. O adulto é melhor do que a criança? Não. Mas o estágio de compreensão do adulto é maior. Então a criança precisa do adulto.
Nós temos que ser capazes de acolher aqueles que não têm condição de lidar sozinhos com a vida e com a existência. Nós temos isso como dever, mas mais do que dever, nós temos que ter a piedade de fazer isso. Nós temos que fazer isso por amorosidade, por desprendimento, por testemunho. E aí a gente vai ver a nossa vida mudar. A gente vai ver que as coisas, a gente vai escapar de várias armadilhas. A gente vai escapar de vários problemas. Várias coisas que iam acontecer com a gente já não vêm com a mesma gravidade. Por quê? Porque a gente não precisa do sofrimento e da dor. A gente só precisa quando a gente não entendeu a lição. A gente pode reparar todos os males que a gente tem para reparar pelo amor, pela bondade, pela caridade. Mas isso implica em fazer mudanças, reformas íntimas, profundas. E utilizar esse conhecimento que a gente tem para o bem. Aí você fala assim, poxa, mas isso parece um trabalho solitário. Essa notícia aqui não é muito agradável. É sim, bastante solitário. Por quê? Porque é difícil a gente achar conexão com isso, a não ser com a espiritualidade. Então, se a gente tiver aprisionado aqui a visão da matéria, a gente vai achar que a gente está sozinho no mundo. Mas se você tiver a sensibilidade espiritual, você vai ver que você está atraindo uma falange enorme de espíritos que estão te ajudando. Como aqui hoje. A gente tem o quê? 30 pessoas na casa, mas se você tiver evidência, você vai enxergar 30 vezes 5, pelo menos. Vezes 10. Porque isso daqui não é um espaço físico limitado. Isso aqui é um grande auditório, uma grande arena, onde vários espíritos vêm trabalhar. Tem uma outra mesa que trabalha acima de nós. Tem vários grupos fazendo atendimentos especiais. Gente fazendo tratamento de saúde, gente fazendo desobsessão, gente fazendo o trabalho de acolhimento pelo desencarne, que a pessoa não tem consciência que desencarnou. Gente auxiliando aqueles que reproduzem no espírito as dores que tinham quando estavam encarnados, e assim por diante. Por quê? Porque há a boa vontade. Jesus diz assim, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A gente não pode ter dúvida que ele está aqui presente. E junto com ele, uma falange enorme de espíritos que trabalham no nosso apoio. Isso é porque a gente é melhor que os outros? Isso é porque a gente merece? Não. É simplesmente porque a gente tem a boa intenção, a sinceridade e o compromisso de estar aqui e fazer o bem. Isso é começar a entender a piedade e praticar a piedade. E receber a piedade deles, que eles sim são abnegados. Eles sim estão abrindo mão de outras coisas, de outros trabalhos, de outros tipos de experiências, de outras vivências, para nos auxiliar. Sem esperar nada em troca. A gente sequer sabe o que eles estão fazendo. É no invisível. Então eles não têm como esperar nada. E se a gente puder ter um fio de gratidão no nosso coração, e a gente puder emanar essa gratidão, aí então a coisa melhora muito mais. Porque o que a gente puder retribuir de gratidão, eles ainda vão devolver mais ainda para a gente em energia. Na graça de Deus.